Olá, seja muito bem-vindo à Oficina de Casa. Nosso assunto de hoje é conservação de máquinas elétricas. Vamos falar um pouquinho disso, que eu acho que é importante. A gente compra a máquina, faz um investimento, usa as máquinas e você dá o devido cuidado a elas depois que você termina de usar. Isso é importante, principalmente para conservá-las e você ter máquina aí para bastante tempo. Então, a gente tem aí dois pontos que são os piores em relação à conservação das máquinas, né? Os que podem danificá-las. O primeiro é a questão da poeira, pó, poeira, né? Dependendo do assunto, né? Do ramo que você está atuando. Por exemplo, na construção civil, se você usar um martelete, ele vai estar ali exposto a um pó de cimento, de pedra, de alvenaria, né? Então é um tipo de poeira que está afetando a sua máquina. Já no caso da marcenaria é o pó da madeira. Então é importante você limpar a sua máquina da melhor forma possível. Então limpar ela a seco, para que você não danifique, né, os componentes elétricos dela, usando de preferência, assim, eu diria que o ideal é você usar um compressor, né, um jato de ar de compressor que tem um fluxo bastante forte. Então você pega aí a sua máquina e assopra todos os cantos dela, inclusive internamente no motor. Com isso você vai assim praticamente zerar a questão da poeira. Se você não tiver um compressor, ou pelo menos aquele compressor menor, né, o famoso tufãozinho, também é uma opção. Já vai ser ali um fluxo de ar com menos intensidade, mas dá para você limpar a sua máquina na boa. Uma outra situação é você usar um pincel de cerdas mais firmes e um pano seco e limpo, né? Para você então escovar toda a sua máquina e passar o pano e tirar tudo que é poeira grudada. Então assim, gastar um tempinho aí para deixar a sua máquina limpa de poeira ou qualquer tipo de pó que seja. Bom, outro vilão das máquinas elétricas é a umidade. Eu conversei com um técnico da Bosch e com um técnico de uma assistência técnica, justamente para colher informações aí, para trazer uma informação bem legal para vocês, em relação a essa questão de como conservar as máquinas, né? O técnico da Bosch me disse que as máquinas são concebidas de uma forma para aguentar um certo nível, um certo grau de umidade. Né? Por exemplo, uma serra mármore tem contato bem próximo com umidade, né? Então ela precisa ter uma resistência para aguentar o tranco. Então ele falou que, por exemplo, os motores são invernizados, as escovas de carvão, por exemplo, são concebidas com o próprio pó do carvão, grafite e também óleos especiais que dão maior resistência a esse acessório, por exemplo. Então assim, a máquina é concebida para aguentar um certo nível aí de umidade. Conversando com o técnico da assistência técnica, ele disse que um dos problemas mais recorrentes que tem em relação a problemas nas máquinas é justamente a umidade. Porque, por exemplo, a umidade acaba atacando esse verniz que é colocado no motor, né? Nas partes do motor. E isso acaba danificando a máquina. Isso aconteceu, por exemplo, com o Ney. O Ney tinha uma tupia laminadora que estava guardada lá na oficina dele, ficou guardada um bom tempo. E um dia ele foi usar e não funcionou. Levou para assistência técnica e o técnico disse, olha, o motor colou, grudou, né? Por isso que ele travou. E aí foi identificado que realmente foi problema de umidade. Então vocês veem que a umidade é uma coisa bem complicada, né? Bom, o que é importante? Você prestar atenção no seu ambiente, né? Existe a umidade relativa do ar, né? Que está aí, mas veja se você não tem uma fonte mais intensa de umidade, por exemplo, uma infiltração, um vazamento, ou veja mesmo se a sua máquina não está exposta, né, num local onde tem aí, por exemplo, incidência de aquele ar que vem de chuva, por exemplo, né, mais úmido. Ou seja, presta atenção onde você guarda as suas máquinas. Às vezes você compra algumas máquinas que vêm com uma embalagem, por exemplo, essa aqui é uma caixa de uma parafusadeira. Essas caixas são herméticas, então é uma ótima opção para você guardar a sua ferramenta.
Agora, e se a ferramenta não veio com a caixa? Não tem problema, isso é fácil de resolver. Você consegue caixas plásticas que são herméticas e aí você guarda aí a sua ferramenta com bastante proteção, né? Ou pelo menos, ou, por exemplo, improvisar algumas situações, de repente uma caixa de isopor, que você possa acondicionar aí a sua ferramenta e isolar, né? Isopor é isolante, então, ou seja, achar uma solução em que você isole o contato da máquina com a umidade. Quando as máquinas estão sendo usadas no dia a dia, elas estão tendo o movimento do motor e isso gera um fluxo de ar. Gera um fluxo de ar no interior da máquina e isso acaba eliminando a umidade. Então, assim, se a sua máquina é usada com uma certa frequência, você vai ter vamos dizer, um recurso aí, né, dessa ventilação do motor, expulsar a umidade. Agora, se as suas máquinas não são usadas com muita frequência, elas ficam guardadas, então uma dica para vocês, de repente, é você de vez em quando funcionar a sua máquina, né, botar ela para funcionar, e depois deixar ela uma hora no sol, né? Não precisa ser o sol direto, põe alguma coisa cobrindo, um papelão, né? Para que ela pegue esse mormaço e seque, né? Qualquer possível umidade. E aí então você guarda aí na sua embalagem hermética, né? Na sua caixa de isopor, o que você tiver providenciado para proteger a sua máquina. Por exemplo, eu falei anteriormente que se você for limpar a sua máquina, usar um pano seco e limpo, né? Então vai limpar a máquina e tal. Mas de repente você tem alguma sujeira, alguma situação que não sai. Então, não utilize, por exemplo, produtos químicos como álcool, thinner, água rasa, porque isso vai danificar a carcaça da sua máquina, vai danificar o emborrachamento, não vai dar certo. Então, o que você faz? Pega o pano, umedece ele, torce bem, para ele ficar bem enxuto, e aí você faz a limpeza. Só que quando você for guardar, por exemplo, na sua caixa hermética, deixa a máquina um tempo no sol para essa umidade que você agregou, né, na limpeza, ela evaporar e aí você guardar a sua máquina com segurança. Então, assim, são dicas, eu diria até simples, né, de serem executadas para você ter uma vida útil aí dos seus equipamentos, eu diria grande, né, para a vida toda. Bom, espero que vocês tenham curtido essas dicas. Deixa aí o seu like pra gente, se inscreva no nosso canal e passa lá no nosso site oficinadecasa.com.br para você conhecer os nossos cursos online. São cursos de marcenaria hobby, para você ingressar no universo da marcenaria e do faça você mesmo. Um grande abraço!